por que o que você não aceita nos seus pais traz sofrimento na sua vida? Já parou para pensar nisso? Então a gente vai construir, eu vou conversar com você sobre esse tema na perspectiva da constelação familiar. Eu facilito constelação familiar desde 2012 em São Paulo e também vivências online. E o que eu apresento tem a ver com a minha experiência de busca por autoconhecimento e também atendendo com constelação, e é isso que eu estou compartilhando nesse vídeo. E, bom, então, de maneira bem objetiva, uma característica do conteúdo que eu crio é a objetividade. Então, o que você não aceita nos seus pais, você não aceita em você. Simples assim. Então, por mais que o que você veja no seu pai ou na sua mãe, você julgue como errado, ainda assim, esse julgamento afeta você, faz você sofrer, porque você não se permite fazer igual e acaba fazendo. Faz sentido? Então, quando você entende que o que você não aceita nos seus pais faz você sofrer, essa é a premissa que eu estou apresentando, você pode fazer o seguinte caminho. Se você tentar ignorar o que você não aceita, não dá muito certo, porque você vai continuar se incomodando. Então, a forma de parar de se incomodar com o que você não aceita nos seus pais é aceitar em você. Para você aceitar em você o que você não aceita nos seus pais, você precisa identificar o positivo. Qual é o positivo de eles serem exatamente como eles são? Já pensou nisso? Então essa é uma pergunta muito importante. Se você quiser responder nos comentários, qual é o positivo do que você não aceita nos seus pais? Ou seja, quando você não aceita, você está vendo só pelo lado negativo, o lado do incômodo. Por exemplo, talvez você não aceite no seu pai ou na sua mãe o fato de um deles ou os dois pensarem muito neles. Isso acontece para algumas pessoas. E então pode ser um incômodo, por exemplo, se você gostaria que eles dessem mais atenção para você e você não recebe essa atenção. Isso pode representar uma dor e, claro, você não vai aceitar isso, só que também você não aceita você fazer a mesma coisa. Ou seja, é provável que nesse caso você seja uma pessoa que pensa muito nos outros e que pensa pouco em você. Entende a questão da polaridade? O que você não aceita, você tende a fazer o oposto, só que também é em desequilíbrio. Se você viu um modelo que só pensa em si, por exemplo, você acaba seguindo o caminho oposto, que é só pensar nos outros. Quando você vê o positivo do pensar em si e aceita isso, você tem mais facilidade de relacionar esses dois lados. Faz sentido? Eu vou dar mais um exemplo. Se o seu pai ou a sua mãe são autoritários e isso te incomoda. O que é o autoritário? É impor a própria vontade, mesmo contra a vontade dos outros. Se isso te incomodou, é provável que você não se permita fazer isso conscientemente, mas acaba fazendo. Já percebeu isso? Aquilo que te incomoda, você acaba fazendo. Principalmente quando você está sob tensão emocional. É quando você mais mostra aquilo que não está resolvido. E, de novo, quando tem uma separação, tem uma identificação. Então, a maneira de você melhorar como você se sente, ou seja, parar de sofrer, é levar a aceitação. Aceitar a sua parte que é igual aos seus pais. Quando você aceita a sua parte que é igual aos seus pais e que você não aceitava antes, você experimenta mais paz. Se o seu pai ou sua mãe são distantes ou não se posicionam, que é o oposto do autoritário, ou submissos, ou não têm a postura que você gostaria, isso também vai falar que você não se permite fazer a mesma coisa. Daí, qual é o positivo disso? Pode ser que eles não se posicionem porque querem evitar conflito. Então, enquanto o autoritário cria conflito impondo coisas, o submisso, ou que não se posiciona, ou que não se expressa emocionalmente, acaba não participando e pode te incomodar dessa forma, e você pode ser o oposto disso e também não aproveita o positivo dessa maneira de ser.
Quando a pessoa é mais reservada, ela pode ser vista como omissa, ou não participando, não se posicionando. Isso pode parecer negativo. Então, quando você vê assim, você não vê o positivo. Qual seria o positivo? Às vezes a pessoa que não se posiciona se coloca muito no lugar dos outros. E se isso te incomoda, pode ser que você tenha dificuldade de se colocar no lugar dos outros. Entendeu a dualidade? O que eu apresentei até aqui é o que você não aceita nos seus pais, você não aceita em você. Daí você pode fazer o oposto, conscientemente. Mas quando estiver sob pressão emocional, você acaba fazendo igual. E no fim das contas, isso fala de um sofrimento. Porque o que você não aceita em você é uma dor, causa uma dor. Tudo que você não aceitar em você vai te trazer sofrimento. Se você quer parar de sofrer, você precisa aceitar em você o que você não aceita. E na relação com seus pais, o que você não aceita neles, você não aceita em você. Uma coisa implica na outra. E também vai implicar a sua não aceitação das suas emoções. Porque emocionalmente, a sua parte emocional quer conexão com os seus pais. A parte mental, pensamento, intelectual, às vezes quer distância para poder fazer o que tem vontade. Ou para ter mais leveza. Só que, ainda assim, tem a parte emocional. E é importante perceber isso. A parte mental, o pensamento e o sentimento ou emoções têm o mesmo poder, a mesma participação dentro de você. Quando a vida trava, é porque você está conduzindo a vida só pelo pensamento. E a emoção está indo para o outro lado. Isso que faz a vida travar, entende? Duas forças puxando em lados opostos. Vai travar, entende? Se você puxar na mesma direção, se você alinhar essas forças, isso vai falar da fluidez. Então, se a vida está travada, isso fala de você seguir um caminho só da mente. Para você mudar isso, você precisa colocar a mente a serviço das emoções, dos sentimentos. Como você faz isso? Com aceitação. A aceitação é a linguagem das emoções. Então, se você está sofrendo, se existe um sofrimento, uma tristeza profunda, impaciência, raiva ou medos que paralisam, isso fala de não aceitar as emoções. Para você mudar isso, você precisa se abrir a aceitar. Pensar na relação com os seus pais pode servir como uma referência para você saber o que você precisa aceitar em você, que é exatamente o que você não aceita neles. Faz sentido? E se você está gostando desse conteúdo, lembra de clicar no curtir, ok? Bom, então o que eu trouxe até aqui é esse olhar, que quando você não aceita algo nos seus pais, você não aceita em você e por isso você sofre. Para mudar isso, você precisa aceitar em você o que não aceita neles, e o caminho para isso é olhar o positivo de eles serem como são, porque aí você vai se permitir fazer o positivo, você tem escolha. Eu uso uma metáfora que é pensar no arquétipo. O arquétipo da força pode ser usado negativamente, de uma forma excessiva, que é o abuso, que é o autoritarismo. Mas pode ser usado para proteção. A força também protege. Mas se você rejeitar o autoritarismo, que você viu nos seus pais, por exemplo, você também não usa o positivo desse arquétipo força, que é a proteção, que é a imposição, que é usar uma força que protege. Faz sentido isso? Se fez sentido, me conta nos comentários o que você achou desse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar que eu respondo. Se você não é inscrito no canal, clica no se inscrever. Ok? Bom, é isso. Eu fico por aqui e nos vemos no próximo conteúdo.